Boa tarde a todos. Eu me chamo Elber, vou apresentar o capítulo sobre estrutura produtiva do Estudo Socioeconômico do município de Feira de Santana. Bom, adiantando a conclusão geral do estudo, né? Feira de Santana se consolidou como um importante interposto comercial com atividades industriais e de serviços, também serviços especializados, sendo uma referência estadual no último, como o Luiz vinha pontuando. Feira de Santana acaba conseguindo polarizar municípios próximos e municípios do estado, em que as pessoas vão à cidade para buscar serviços. Feira de Santana tem o terceiro maior PIB do estado da Bahia, com 16,46 milhões em 2019, mas em valores de 2021. É responsável por 5% do PIB do estado da Bahia. Tem um PIB per capita de 26.812 em 2019, valores de 2021. Maior crescimento entre os municípios selecionados. O município de Feira de Santana conseguiu acumular um crescimento de 145,48% entre 2002 e 2019. Também apresenta um forte crescimento industrial no período de 147%, um forte crescimento em serviços de 168,9%. No último resultado do PIB, o município apresentou alguma dificuldade. Ele teve a redução do PIB de 1,85 entre 2018 e 2019, porém recuou menos do que a capital Salvador, que recuou 2,85. E aí as variações do PIB por grande setor entre 2018 e 2019. A agropecuária do município aumentou 8,44%, a indústria e os serviços reduziram em 1,96% e 4,20%, e a administração pública aumentou 6,34%. Essa tabela ela mostra o produto interno, o PIB, né, de Feira de Santana e dos municípios selecionados do estado da Bahia. Está em milhões em junho de 2021. No relatório, né, vai até 2018 essa tabela. Aí para essa apresentação eu adicionei 2019 para já ter o dado mais atualizado. No relatório não está 2019 porque quando ele foi entregue os dados ainda não tinham sido divulgados. E conforme o slide anterior, a Feira de Santana só vai ter o PIB menor do que a capital, Salvador, e do que Camaçari, que é um polo industrial do estado e também um polo industrial brasileiro. Essa tabela apresenta a taxa de crescimento do PIB de Feira de Santana e dos municípios selecionados. Os números que estão em vermelhos, ele apresentam valores negativos. O município de Feira de Santana, ele se destaca por ser o município que teve menos anos com decrescimento. Apenas 2002 para 2013, né? 2014 para 2015 e agora de 2018 para 2019 apresentou redução do PIB. Enquanto, por exemplo, a capital do estado, né, Salvador, vem apresentando redução do PIB de forma consistente até entre 2014 e 2019. A taxa de crescimento do PIB dos municípios selecionados, essa taxa anual, ela é uma taxa média anual no período, né, de 2002 a 2010, 2011 a 2018 e 2002 a 2018. O acumulado é comparando o primeiro ano com o último ano. Feira de Santana, entre 2002 e 2018, conseguiu, na média, aumentar seu PIB em 5,9%. É o maior crescimento dos municípios selecionados. Camaçari, por exemplo, conseguiu aumentar só 3,73%, Salvador 2,52% e Vitória da Conquista, próximo de Feira de Santana, mas ainda menor, de 5,75%. Dessa forma, Feira de Santana conseguiu acumular um aumento do PIB de 150%, ou seja, dobrou o PIB nesse período, mais do que dobrou. Esse gráfico ele mostra a evolução do PIB per capita de Feira e dos municípios selecionados. Essa linha superior, mais alta, ele é o município de Camaçari, que tem um PIB per capita extremamente elevado, inclusive para os padrões brasileiros.
devido ao polo industrial, então ela se apresenta como uma curva fora da média, né? O município de Feira de Santana é esse amarelo mais forte que passa pelo meio. É interessante observar que o município de Feira de Santana ele ultrapassou o PIB per capita de Salvador em 2017. Então, relativo à sua população, o município de Feira de Santana se tornou um município mais rico do que a capital do estado. O que é um feito que, por exemplo, a Vitória de Conquista não conseguiu fazer. E o município de Feira de Santana, o município de Salvador, em 2002, tinha um PIB de 13 mil, PIB per capita de 13 mil, em 2019 tinha 19 mil. Já o município de Feira de Santana chegou a 26 mil em 2019, enquanto Salvador chegou a 24 mil. O PIB per capita de Feira de Santana, né, dos municípios, conforme já havia dito, nessa tabela vale a mesma coisa do que na anterior. Essa última coluna ela não está no relatório, porque os dados foram divulgados depois. E aí, mostrando, né, que Feira de Santana vai ter o PIB maior do que Salvador, de Vitória e Conquista, em 2018, né, no último ano, também em 2018 e em 2019, ficará atrás apenas de Camaçari, que, como dito, tem um PIB extremamente elevado para os padrões brasileiros. A taxa de crescimento do PIB per capita entre 2002 e 2019, novamente, Feira de Santana se destaca por se manter na maior parte dos anos com valores positivos, tendo um crescimento, em geral, maior do que o Estado, ou um decrescimento, né, menor quando há o decrescimento. E aí que o PIB per capita de 2018 para 2019 sofreu uma redução, né, de 1,84. A taxa de crescimento anual e acumulada, né, do PIB per capita, a taxa de crescimento anual entre 2002 e 2018 de Feira de Santana foi a maior dos municípios selecionados também. Não é redundante, né, em relação ao PIB, porque eventualmente o PIB pode ter crescido devido a uma forte dinâmica demográfica do município, de forma que às vezes o PIB cresce, mas o PIB per capita não cresce tanto. Então, por isso que é interessante analisar os dois indicadores. E aí, o PIB per capita também teve um crescimento maior do que os outros municípios, o que indica que entre 2002 e 2018, o município de Feira de Santana ele conseguiu se tornar mais rico do que os demais municípios que nós estamos olhando para a Bahia. E aí, o PIB per capita de Feira de Santana dobrou de tamanho praticamente, um pouco mais, né, 101,9% no período, o que quer dizer que o feirense, né, ele hoje dispõe do dobro de recursos que ele dispunha lá em 2002. Aqui é a composição do PIB, né, olhando o valor adicionado bruto. Esse gráfico ele é um gráfico de área, então essa parte mais escura, ela é agropecuária, ela é administração pública. A parte cinza, ela é os serviços. A parte bege, ela é a indústria. E tem uma parte amarelinha que não vai aparecer porque a agropecuária ela é bem pequena em todos esses municípios. É interessante observar que Feira, Salvador e Vitória da Conquista têm uma composição do PIB parecida. Ou seja, elas são intensivos em serviço, tendo uma participação da indústria significativa, Feira de Santana mais do que Salvador e Vitória da Conquista. E agora Camaçari já tem uma estrutura produtiva completamente diferente, como vinha sendo reforçado. Camaçari tem a maior parte do seu PIB na indústria, o que permite que ele tenha um PIB per capita e um próprio PIB mais elevado do que os outros municípios. A taxa de crescimento do valor adicionado por grande setor de Feira de Santana. Então, entre 2002 e 2018, a agropecuária do município de Feira de Santana sofreu, ela teve uma redução de 52%, enquanto a indústria, serviços e administração pública tiveram crescimentos expressivos.
A indústria cresceu 6,2% ao ano, na média, serviço 6,7% ao ano, na média. Esses crescimentos são crescimentos bastante expressivos. Se a gente olhar para o Brasil, né, o crescimento do PIB brasileiro é considerado um ótimo crescimento, 3, 4%, né? Então, um crescimento de 6, de 7 são anual, né, na média, num período tão longo, né, entre 2002 e 2018, são crescimentos bastante expressivos. E a administração pública, 4,6%, acumulando crescimentos também bastante expressivos, comparando o primeiro ano com o último ano, né, de 162% para a indústria, de 180% para serviços e de 106% para a administração pública. Subsetores com maior destaque, na indústria, o município apresenta um desenvolvimento dos setores têxtil, de alimentos e bebidas, borracha, fumos e couros, papel e gráfica e produtos materiais não metálicos. Já em serviços, apresenta um crescimento de atividades comerciais e de logística na região, se tornando um interposto comercial, e permite a polarização de municípios com serviços especializados em saúde, educação e finanças. Muito obrigado pela atenção. Eu sou o Elber Tomás, esse é meu e-mail, se quiserem entrar em contato. Muito obrigado.